Quando a gente fala sobre o water cooler com tela, parece que existe uma regra. Quanto maior a tela, melhor. Quanto mais RGB, melhor. Quanto mais estética tiver, melhor. Mas e se eu te falar que esse water cooler aqui conseguiu me chamar a atenção justamente por fazer o contrário? O RGB dele é extremamente discreto, a construção é bastante sólida e ele tem uma tela IPS de apenas 3,4 polegadas. E o mais importante, ele conseguiu controlar um dos processadores que mais gostam de transformar seu gabinete em churrasqueira, o Intel Core i5-14600KF. Hoje eu vou mostrar tudo sobre o CPS PC Cooler DT360 e principalmente descobrir se toda essa construção realmente se traduz em desempenho. Vamos lá! Fala pessoal, eu sou o Matheus Mentotec, você já me conhece e hoje a gente vai falar sobre esse water cooler, que é mais um water cooler da CPS PC Cooler que a gente está trazendo aqui no canal. Em outra oportunidade, a gente trouxe aquele modelo aqui que possuía duas telas, né, que tinha uma tela meio curva, mas dessa vez a gente está trazendo aqui esse que possui uma tela um pouco mais padrão, né, que as pessoas costumam ter até em seus setups ali, que é algo um pouco mais minimalista e que não seja tão chamativo assim, né, que é bem interessante para muitas pessoas. Um modelo que logo de cara me chamou bastante atenção por alguns detalhes, principalmente pela proposta visual, porque ele não tenta ser aquele water cooler extremamente exagerado. As fãs possuem um RGB bem mais discreto, o conjunto tem um visual bastante limpo e obviamente nós temos aqui uma tela posicionada sobre a bomba. Mas será que ele é apenas bonito ou realmente tem desempenho por trás de tudo isso? Eu utilizei esse water cooler durante os testes com o Core i5-14600KF configurado para trabalhar com até aproximadamente 180 watts da AMBIO, né, de TDP, justamente para colocar o sistema de refrigeração sobre uma carga considerável. E os resultados aqui foram bem interessantes, mas vamos conhecer um pouco mais sobre esse water cooler. Começando pela construção, eu gostei bastante do que a CPS fez aqui. O projeto é relativamente tradicional, não temos nenhuma revolução na construção do radiador ou nas mangueiras, mas isso não significa que seja algo ruim. Muito pelo contrário, à primeira vista tudo parece ser bem construído, o que é bem interessante. As mangueiras, por exemplo, possuem uma flexibilidade que eu considero ideal. Elas não são excessivamente moles, mas também não são rígidas demais. Isso facilita bastante a instalação e permite posicionar o radiador sem precisar ficar brigando com as mangueiras. O radiador também me chamou bastante a atenção. Ele não é aquele radiador extremamente fino e nem exageradamente grosso. É um tamanho bastante equilibrado para a categoria. A CPS utiliza aqui um radiador de alta densidade com 12 canais, pensado justamente para aumentar a capacidade de dissipação. E isso começa a fazer sentido quando colocamos um processador mais quente para trabalhar aqui. Mas falando de uma das partes que eu mais gostei, que é a bomba, isso aqui... sério, é bem interessante. O tamanho dela é bastante equilibrado. Não é uma bomba gigantesca, ocupando metade da região ao redor do socket, mas também não é pequena demais. Ela está exatamente naquele ponto em que consegue entregar uma boa presença sem comprometer todo o conjunto. Outro detalhe bem interessante aqui é o bearing de cerâmica utilizado na bomba. Isso é algo que eu gosto de encontrar em produtos dessa categoria, principalmente pensado em durabilidade e funcionamento contínuo. Mas obviamente o grande destaque visual dessa bomba está aqui na tela. Nós temos aqui uma tela de 3,4 polegadas com a resolução de 480p e a taxa de atualização de 60 Hz. E existe uma coisa bem interessante nesse projeto que é a tela ser magnética. Então você consegue posicionar ela diretamente sobre a bomba e caso precise remover, o processo também é bastante simples. Mas falando da qualidade de imagem, ela é bastante aceitável, principalmente considerando a proposta do produto. Além disso, estamos falando de um painel IPS, o que ajuda bastante na qualidade da imagem e nos ângulos de visualização. Agora existe um ponto que eu acho importante mencionar: a tela poderia aproveitar mais espaço. As bordas são relativamente grandes e, consequentemente, a área útil da tela acaba sendo menor do que em alguns concorrentes. Então você tem aquela sensação de que existe bastante espaço ao redor da tela, mas isso não chega a comprometer a experiência. Principalmente porque o diferencial aqui não está no tamanho da tela e sim nas possibilidades de customização. Para controlar tudo isso, a CPS possui um software próprio. A interface é relativamente simples, você consegue visualizar algumas informações relacionadas ao hardware e também configurar aquilo que será exibido na tela. Que é aqui onde está uma das funções mais interessantes, né? Você consegue colocar GIFs, imagens e até vídeos. A marca também disponibiliza um banco próprio de imagens, mas você não fica preso somente a ele. É possível
personalizar o conteúdo utilizado e se você quiser, você pode colocar uma animação, né, um GIF, um vídeo, enfim. Para quem gosta de personalização, isso acaba sendo um diferencial bem interessante. Mas falando das fãs, elas me surpreenderam muito, principalmente em relação à performance, mas a estética também é bem interessante. O conjunto utiliza as F7X120 da própria CPS PC Cooler. E aqui está uma das coisas que eu mais gostei nesse water cooler, o RGB. A iluminação aqui é muito mais discreta e eu particularmente gostei muito disso. Ela consegue entregar personalidade para o conjunto sem transformar o water cooler em um carnaval de RGB. As fãs trabalham em uma faixa de aproximadamente 2.200 RPM, entregando uma qualidade de fluxo e pressão suficiente para lidar com radiadores de alta densidade. E isso fica ainda mais interessante quando colocamos o nosso processador de teste para trabalhar. Para testes aqui a gente utilizou um Core i5 14600KF em uma B760-10-3H 10GB e memórias RAM em 4.000 MHz, forçando ali um pouco do MCU do processador, né, o que consequentemente acaba colaborando para o processador esquentar um pouco mais. Além disso, o processador foi configurado na BIOS, setado a 180 watts de TDP, ou seja, não estamos simplesmente instalando o water cooler e deixando o processador completamente folgado. A ideia foi justamente colocar uma carga considerável sobre o sistema de refrigeração. E eu realizei testes utilizando alguns dos softwares mais reconhecidos aqui no canal: Cinebench R23, AIDA64, HW InfoBurn e o CCT. E os resultados aqui foram bem interessantes. Começando pelo Cinebench R23, tivemos 34 graus de mínima, 72 de máxima e uma média de aproximadamente 66 graus. Para um 14600KF trabalhando nessa condição é um resultado bastante interessante. No AIDA64 tivemos mínima de 39 graus, máxima de 78 graus e média de 66 graus. Aqui a temperatura máxima obviamente sobe um pouco porque estamos colocando uma carga diferente sobre o processador. Mas novamente, o comportamento foi bastante consistente. No teste de burn do HW Info, a mínima ficou na casa dos 36 graus. A máxima 73 e a média em aproximadamente 65 graus. Ou seja, mais uma vez, o DT360 conseguiu manter o 14600KF sob controle. E finalmente, no CCT, tivemos 35 de mínima, 78 de máxima, mas aqui existe um detalhe muito interessante. A média ficou em aproximadamente 52 graus. Isso mostra justamente a capacidade desse conjunto de dissipar rapidamente o calor quando a carga varia, o que demonstra uma performance bem interessante ali em cargas variáveis. E existe uma coisa que eu acho muito interessante de comentar aqui sobre esse water cooler. Esse não é o primeiro water cooler da CPS PC Cooler que passa aqui pelo canal, como eu falei anteriormente. Uma coisa que eu percebi tanto nesse modelo quanto no outro que testamos é a consistência. Normalmente quando você pega um water cooler topo de linha e compara com algum modelo intermediário de entrada, existe uma diferença bastante perceptível na construção e também no desempenho, mas aqui eu tive uma impressão diferente. Mesmo sendo um modelo mais acessível dentro da linha, ele continua entregando uma performance muito interessante. E isso para mim é um ponto bastante positivo para a marca, porque não adianta você ter um produto topo de linha excelente e deixar os modelos mais acessíveis muito abaixo dele. Quando a marca consegue manter um determinado nível de qualidade em diferentes categorias, isso começa a mostrar uma consistência muito maior no projeto. Então, depois de utilizar e testar bastante esse water cooler, eu consigo pontuar algumas coisas, sejam elas positivas ou negativas. O primeiro é justamente a construção, falando de pontos positivos. O radiador transmite bastante robustez, as mangueiras possuem uma flexibilidade muito boa e a bomba tem um tamanho bastante equilibrado. As fãs também entregaram uma performance muito positiva. Segundo ponto, a tela. Apesar de eu achar que as bordas poderiam ser um pouco menores, a qualidade do painel IPS é muito boa e a possibilidade de colocar GIFs, imagens e vídeos deixa o produto bastante personalizável. Terceiro, o RGB. Eu gostei muito da proposta mais discreta. Agora, como um ponto negativo, eu acho que a tela poderia ocupar uma área maior. A sensação seria ainda mais premium se tivéssemos bordas menores e um aproveitamento maior do display. Mas fora isso, eu não encontrei nada que comprometesse a experiência. No geral, é um produto bem interessante. Mas finalmente, a pergunta que realmente importa: o CPS PC Cooler DT360 vale a pena? Bom, depois de tudo que eu testei, eu diria que ele é uma opção bastante interessante para quem procura um water cooler de 360mm, que consiga equilibrar desempenho, construção e personalização. Ele não tenta ser o melhor water cooler do mercado e também não tenta colocar a maior tela possível. A proposta aqui é um pouco mais equilibrada. Você tem uma tela IPS personalizável, com fãs RGB mais discreto, uma construção bastante sólida, um radiador de alta densidade e principalmente uma performance que conseguiu lidar muito bem com o meu Core i5 14600KF, mostrando que para outros processadores, né,
tanto da Intel quanto da AMD, que tem um TDP inferior, esse watercooler consegue segurar tranquilamente. E isso para mim é o que mais importa, porque ter uma tela grande é legal, ter muito RGB é legal, mas quando você coloca um processador um pouco mais quente para trabalhar, é aí que o watercooler precisa mostrar para o que veio. E nesse ponto, o DT360 me surpreendeu bastante. Bom, esse foi o nosso review do CPS PC Cooler DT360, um watercooler que me chamou bastante atenção, principalmente pelo equilíbrio entre construção, personalização e desempenho. Mas eu quero saber de vocês preferem watercoolers assim com RGB um pouco mais discreto ou preferem algo mais chamativo? Comenta aqui embaixo. Deixa nos comentários e se esse vídeo te ajudou, deixa o like porque isso colabora muito para o canal. Não esquece de se inscrever para acompanhar os próximos reviews, testes e benchmarks de hardware. E como sempre, muito obrigado por assistir, um abraço e até a próxima.